Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Brasil Profundo. Meu nome é Rodrigo Miller e hoje vamos falar sobre um dos temas mais relevantes para a educação no Brasil. Hoje vamos falar sobre um dos pontos mais importantes da nossa história nacional. Vamos falar sobre o porquê que o nosso país é tão analfabeto, por que as pessoas não conseguem, de fato, aprender coisas simples, por que existe uma dificuldade muito grande para que o nosso país se desenvolva, que possa gerar empregos, que possa garantir que as pessoas saibam, de fato, construir uma cultura decente, e por que na verdade, nós estamos correndo atrás do próprio rabo quando a gente está falando sobre educação tanto à direita quanto à esquerda. Porque no fundo, a gente tem um problema estrutural muito grave, nós temos um problema que tem mais de 250 anos e a gente precisa falar sobre este tema muito importante para o nosso país. Mas para que a gente possa começar a entender de fato o processo educacional, como que se deu todo esse problema, é necessário que a gente faça uma pequena introdução de quem veio para o Brasil, quais eram os objetivos dessas pessoas, e aí a gente vai conseguir compreender melhor como que o processo educacional no Brasil foi pensado e como que ele foi destruído posteriormente. Então, em primeiro lugar, é necessário entender que o processo educacional no Brasil, ele foi marcado por uma presença católica muito forte, uma vez que os jesuítas forjaram todo o processo educacional no país. Para vocês terem uma ideia, quando Pedro Álvares Cabral chega no Brasil em 1500 e descobre o Brasil no dia 22 de abril, havia 12 naus, 12 navios naquele momento. Dessas 12 naus que chegaram aqui no Brasil, nós poderíamos colocar entre 2 ou 3 que estavam repletos de jesuítas, que estavam realmente dispostos a iniciar um processo civilizacional, a um processo de missão aqui no Brasil, na terra de Santa Cruz, para que este país de fato conhecesse o Evangelho e conhecesse Cristo, né? Então, o que a gente pode observar? Que esta era a mentalidade desses jesuítas, esta era a mentalidade central. E o processo que se deu e como que os jesuítas atuaram no Brasil foi de forma tão intensa que um grande historiador nacional, o Marcião, coloca na tela aqui uma imagem de Capistrano de Abreu, ele afirma que não podemos entender o Brasil sem que se compreenda a missão dos jesuítas quando desembarcaram aqui. Então, essa presença muito marcante, essa presença muito forte, é aquilo que vai nortear todos os desdobramentos do processo educacional, civilizacional e catequético do país e que vai forjar um dos caráteres mais importantes da nossa vocação nacional. E aí a gente precisa entender qual que era o contexto desses jesuítas, não apenas quando eles chegaram aqui no Brasil em 1500, mas nos anos e nos séculos posteriores, né? Então a gente precisa entender que a companhia de Jesus, os jesuítas, eles foram criados num contexto muito marcante da Contra-Reforma. Então, em 1517 acontece uma revolução religiosa na Europa, marcada por Martim Lutero, e em pouco tempo depois, esta revolução religiosa ela se espalha pela Europa inteira, levando a uma dissolução da civilização cristã, levando a uma dissolução da organização política e institucional que os países na Europa passavam, e aí acabou acontecendo uma grande turbulência, uma grande movimentação de disputas entre os países, principalmente na Alemanha, sobre qual vai ser o destino da Europa, se vai ser um destino católico ou se vai ser um destino protestante. E aí é nesse contexto que Santo Inácio de Loyola, mas tem uma imagem aqui de Santo Inácio de Loyola para a gente marcar, ele vai criar a Companhia de Jesus. E essa Companhia de Jesus, dos jesuítas, que chegaram ao Brasil, eles queriam verdadeiramente fazer quase que como um ataque, uma força-tarefa para evitar
que os protestantes tivessem condições de levar à frente esse projeto. Por quê? Porque esse protestantismo que estava sendo espalhado por toda a Europa, ele estava gerando caos político e institucional e estava levando à perda da fé, que é a própria fé de Jesus Cristo. Então, o que nós estamos vendo aqui era essa missão, era este o espírito mais relevante de toda a companhia de Jesus. Não tem como a gente separar essa ideia muito clara do projeto da Contra-Reforma dentro do projeto educacional que estava no Brasil. E a presença jesuítica no Brasil, ela foi muito forte e ela foi marcada muito intensamente nos períodos de 1540, 1550, por volta deste período, até 1750, quando eles tomaram para si a responsabilidade da construção de colégios, na construção de programas de catequese para catequizar os índios, e também eles participaram da administração portuguesa. É tão interessante quando a gente vai observar a história do Brasil, que esses jesuítas eles tomaram parte de funções importantes dentro da coroa e dentro da sede administrativa. Por quê? Porque eles sabiam latim, porque eles sabiam grego, porque eles sabiam muito bem a matemática, porque eles tinham essa formação do trívio e do quadrivium e que iam possibilitar que a gestão fosse muito mais organizada, além do fato de que eles tinham a capacidade de organizar todas as coisas para o bem comum. E se nós estamos aqui trabalhando a respeito do bem comum no nosso instituto, é fundamental que a gente compreenda que toda a administração pública também esteja ordenada para o bem comum. Se vocês quiserem acompanhar, inclusive, um pouco mais sobre este tema, eu recomendo fortemente que vocês acompanhem o Redescobrindo a Política, que é um outro programa aqui do nosso canal do IBC, que vai mostrar como que a gente pode, de fato, entender a política para essa ordenação ao bem comum. Então, nessa organização e nessa estrutura administrativa, os jesuítas atuaram de forma muito evidente. Então, é este o contexto introdutório que nós podemos dizer da presença, dessa forte presença dos jesuítas dentro do Brasil. E como que era a educação? Como que os jesuítas pensaram essa parte educacional no Brasil para fazer com que o Brasil tivesse um grande desenvolvimento nessa área e que entre os séculos 16, 17 e 18 fosse um dos grandes países, uma das grandes potências educacionais do mundo. É até interessante, né? Quando a gente está falando, o Brasil já foi líder educacional, o Brasil já teve na frente desse projeto. Sim, nós já fomos líderes deste projeto, nós somos líderes dentro de todo o planeta, podemos dizer assim, na questão da educação. E se a gente compara hoje, nós infelizmente não temos mais esta posição de protagonismo, essa posição de predominância. Mas isso tudo por quê? Porque os jesuítas, dentro do contexto educacional, eles tinham uma visão muito clara daquilo que deveria ser feito, uma visão muito clara daquilo que era necessário para que as pessoas pudessem, de fato, desenvolver a inteligência e fortalecer a vontade. Então, como que eles começaram a fazer isso, né? Eles começaram com a criação de colégios e centros de formação. Se nós observarmos, inclusive, as cidades que foram fundadas aqui no Brasil, nós vamos ver como que essa ligação entre os jesuítas e a fundação de cidades é muito importante. Se a gente for para São Paulo, por exemplo, uma cidade que foi fundada em 1554, ela foi fundada no pátio do colégio. Marcião, coloque aqui uma foto do pátio do colégio da cidade de São Paulo, que a partir daquele colégio jesuítico é que a gente vai poder conceber o desenvolvimento da cidade de São Paulo. E não apenas a cidade de São Paulo foi fundada assim, como também a primeira cidade fundada no Brasil e fundada na América, que é a cidade de São Vicente, em 1532, ela também foi fundada nesses moldes, dentro de um colégio, e esse colégio ele vai conseguindo organizar a sociedade, vai conseguindo fazer uma organização de assentamentos, né, para que aqueles indígenas não ficassem de forma nômade, para que aí a cidade começasse a crescer, começasse a dar um sentido administrativo para as coisas, para aquilo que estava sendo desenvolvido pela coroa portuguesa, e assim o processo civilizacional de Portugal
aqui na América Portuguesa iria ter finalmente um destino muito mais evidente, um destino muito mais organizado. Então a gente pode observar dessas questões que as grandes cidades nacionais, elas têm esse sentido muito evidente dos colégios e da formação jesuítica. Podemos dizer como grandes heróis do Brasil, São José de Anchieta e o Padre Manuel da Nóbrega, que são os dois grandes responsáveis por essa empreitada, que vão nos contribuir muito para o projeto educacional. E por que a gente está falando de educação, né, aqui no Bem Comum? Porque a educação é um dos elementos centrais para a formação de uma nação, bem como na capacidade que esse povo tem de se organizar. Vamos pensar por um momento o seguinte: nós estamos aqui em uma sociedade e essa sociedade ela precisa se organizar, ela precisa desenvolver coisas, ela precisa estruturar como que as pessoas vão trabalhar, como elas vão se desenvolver, como que vai ser o projeto da família. E se não tivermos um projeto que esteja na base de entender qual que é a finalidade última dessa organização, as coisas vão se tornar muito difíceis. E quem traz essa ideia do fim último para uma organização da sociedade é, de fato, uma educação religiosa e uma educação moral. Portanto, a educação ela exerce um papel central dentro do projeto de desenvolvimento de qualquer sociedade, sem a qual nós não podemos encarar os desafios que certamente virão dentro da nação, que certamente a gente vai encontrar ao longo dos anos que se passam. E esse projeto educacional, se ele estiver bem ordenado, ele vai permitir que as pessoas sejam muito mais virtuosas. E aí a gente está construindo algo que seja, de fato, um projeto civilizacional e não uma degradação ou um amontoado de pessoas que estão unidos, que estão juntos dentro de uma porção territorial, mas que não têm um vínculo entre si. Isso daqui, essa ideia de não ter vínculo entre si, é uma ideia muito mais atomizada, muito mais individualista, que é própria de uma educação liberal, que está interessada apenas no desenvolvimento humano, do indivíduo, perdão, e não apenas e não também da civilização, não daquela nação em si. E o que os jesuítas, dentro desse processo educacional, já que a gente mostrou aqui a importância da educação para a formação de um povo, o que eles ensinavam? Em primeiro lugar, eles ensinavam nesses colégios o latim, gramática, retórica e poética, né? Que é basicamente aqueles pontos iniciais do trivium, né? Primeiro você conhece as letras, primeiro você entra neste conhecimento, porque a partir do conhecimento linguístico, a partir do conhecimento da possibilidade de se comunicar, é que a gente vai ter acesso a outras matérias mais profundas, como, por exemplo, as humanidades, a filosofia, a matemática, porque afinal de contas, se a gente tem essa base educacional das letras muito forte, a gente vai conseguir ter um desenvolvimento muito mais rápido das outras. E aí, a partir disso, a gente via os jesuítas educarem os índios. Olha que interessante, índios aqui no Brasil, que antes falavam tupi-guarani, eles acabaram por falar latim, por saber se comunicar em latim. É tão interessante a gente notar isso que os jesuítas eles foram os responsáveis por organizar o conhecimento da língua tupi-guarani, fazer uma gramática do tupi-guarani para conseguir traduzir essa gramática do tupi-guarani para o latim e assim os índios terem uma condição melhor e mais rápida de se desenvolverem. Então, o projeto educacional dos jesuítas, ele realmente era muito completo, sem o qual a gente não consegue observar o grande desenvolvimento e o grande sucesso que os jesuítas tiveram dentro do projeto. E o porquê que eles tiveram esse sucesso muito grande? Porque na Europa, os jesuítas eles demoraram cerca de 50 anos para desenvolver um método. Os jesuítas eles tinham um método pedagógico de ensino que ficou consagrado como a Ratio Studiorum, né? Como que a gente deve estudar, que é um grande documento que foi pensado por muitos jesuítas, por muitos padres, por muitos intelectuais, que viam a experiência que era feita na Europa na relação da montagem dos colégios, da escolha dos professores, de como que os reitores deveriam se comportar,
para que toda essa engrenagem se organizasse da melhor maneira possível, perfeito? Então, eles trazem a Ratio Studiorum lá da Europa para o Brasil, e aí eles vão aplicar este método de forma ordenada e organizada dentro das escolas, dos colégios que eles haviam fundado, né? Isso a gente pode levar de uma consideração muito importante. Por quê? Porque existe um método no estudo, existe uma forma ordenada de a gente aprender as coisas e de lidar com as coisas que a gente está envolvido. Sem isso, a gente vai se perder. Então, tudo que nós estamos trabalhando na educação, a gente vai precisar de um desenvolvimento muito grande e ordenado para fazer sentido e para que a gente possa, de fato, construir um processo civilizacional no Brasil. Então, para que a gente possa amarrar muito bem essa questão dos jesuítas, a ênfase deles estava na conversão dos índios em primeiro lugar, sabendo que a fundação do Brasil e o motivo pelo qual os portugueses saíram de Portugal e vieram para o Brasil nesse espírito cruzadista, nesse espírito de levar o desenvolvimento e a dilatação da fé cristã, como dizia Camões, né, no seu livro Os Lusíadas. Marcião, coloca aqui uma imagem dos Lusíadas aqui para a gente poder ver, ter um contato mais amplo com isso aqui. Eles sabiam dessa relação e eles sabiam que eles precisavam garantir que as pessoas que estavam sendo conhecidas nesta nova terra, nessa nova porção territorial, elas tivessem um contato com a fé cristã. Esse era o ponto principal dentro de toda a estrutura dos jesuítas. E eles foram além dos colégios. Isso é um ponto interessante que poucas pessoas falam. Mas no Brasil, nós também tivemos em Salvador uma universidade dos jesuítas, uma universidade completa, uma universidade que durante o seu tempo de fundação, durante o seu tempo de organização, ela se desenvolveu de uma maneira muito grande, com cursos de graduação, com mestrados e até a formação de doutores. O Brasil, inclusive, ele deve muito a essa Universidade dos Jesuítas lá em Salvador. Por quê? Porque a partir dela foram formados grandes personalidades da história do Brasil e de pessoas que realmente marcaram o desenvolvimento social, político e cultural do nosso país. Para vocês terem uma ideia, o grande Frei Vicente Salvador, que foi o primeiro historiador do Brasil, ele estudou nesta universidade e ele escreveu os primeiros livros de história do nosso país. Só para vocês terem uma ideia da importância de Frei Vicente Salvador na história do nosso país, ele que entendeu como se deu o processo de ocupação do litoral brasileiro pelos portugueses, e ele começou a entender o que os portugueses estavam querendo com o processo de interiorização do território por meio das chamadas bandeiras que viriam a acontecer posteriormente. E a partir desses estudos de Frei Vicente Salvador é que os portugueses, os diplomatas portugueses, eles vão conseguir ter uma melhor capacidade de entender os desenvolvimentos e fazer o Tratado de Madrid, em 1750, que vai organizar o território nacional. Isso é de uma importância muito grande para o nosso país, porque hoje, se nós observarmos um mapa da América Latina, Marcião, põe um mapa da América Latina aqui para a gente dar uma olhada, nós vamos ver que todas as fronteiras do Brasil com seus vizinhos estão regulamentadas por tratados internacionais. O Brasil não tem problemas de fronteira com nenhum outro país, diferentemente do que acontece na fronteira Estados Unidos e México, diferentemente do que acontece em muitos países na Europa, e isso dá uma segurança para a nação muito forte. E um outro grande gigante da nossa história, da nossa formação nacional, que estudou nessa universidade jesuítica lá em Salvador, foi Gregório de Matos, e ele é um grande literário do Brasil. Quem conhece a profundidade dos estudos de Gregório de Matos, dos seus escritos, dos seus poemas, vai perceber ali um refino de alma, um refino da intelectualidade que estava em consonância daquilo que de melhor era produzido pelos europeus
naquele momento. Então, o que a gente pode observar que os jesuítas eles tinham comprometidamente um projeto educacional muito estabelecido, muito forte. E a partir do momento que eles começam a ser questionados, nós vamos ver este projeto educacional sendo totalmente destruído. E quando que ele começa a ser questionado? Quando que os jesuítas começam a sofrer pressões para abandonar o seu projeto? Na segunda metade do século XVIII. Por quê? O Império Português passava por algumas dificuldades e neste contexto surge um rei chamado Dom José I. E ele queria aumentar o poder da coroa, ele queria aumentar a capacidade da coroa portuguesa de gerir o Estado e de manter o Estado português sob controle em relação a algumas movimentações que estavam acontecendo dentro daquele período histórico. Para que ele ganhasse essa notoriedade, para que ele pudesse organizar o seu projeto de império de uma forma mais ordenada no sentido dele, ele precisava de um primeiro-ministro de ferro. Ele precisava de um primeiro-ministro que fosse muito duro em suas posições e que quisesse, de fato, o mesmo que ele. E ele escolheu para o seu primeiro-ministro o Marquês de Pombal, que era um liberal, maçom, e que via na estrutura do Império Português a causa de sua decadência, porque na visão dele era necessário uma modernização do Império Português, era necessário uma readequação da estrutura tradicional política mais aproximada com o medieval que Portugal tinha. Ele precisava tirar tudo isso para entrar naquilo que era a estrutura do Estado moderno, na estrutura que estava sendo apregoada nesse século XVIII pelos chamados iluministas. Então, o que Marquês de Pombal queria, na verdade, era adequar o Estado português às novas ondas, às novas ideias que começavam a circular de uma maneira mais evidente dentro de toda a Europa. E qual que era a visão de Marquês de Pombal sobre o Império? Em primeiríssimo lugar, o Império deveria ser laico. Lógico, como ele era maçom, ele sabia que o Estado não podia professar nenhuma religião, não podia defender nenhuma religião, porque, afinal de contas, para a maçonaria, eles não têm uma visão clara da revelação, eles são deístas, né? Eles acreditam na existência de um Deus Criador, mas esse Deus Criador ele não se revela e não é capaz de ser conhecido, e, portanto, o Estado não deve tomar nenhuma parte dentro dessas questões. Portanto, é necessário que haja uma neutralidade religiosa. E essa neutralidade religiosa, para os liberais, vai ser muito boa, por quê? Porque o Estado, ele não privilegiando nenhuma religião e nenhum credo, as pessoas vão se aproximar independentemente da sua religião, vai aumentar o fluxo de pessoas dentro do seu país e, consequentemente, vai aumentar o comércio, vai aumentar a escala econômica que aquele país pode ter dentro das suas estruturas e dentro das suas possibilidades de produção. Este é um primeiro aspecto que Marquês de Pombal tinha, né? Tanto é que ele cria companhias de comércio para favorecer a burguesia portuguesa em detrimento da parte mais nobre da sociedade, da nobreza burguesa, da nobreza de Portugal, e aqui a gente já começa a ver essas primeiras rupturas. Em segundo lugar, era necessário mudar os currículos da Universidade de Coimbra e dos demais colégios do Império para garantir o iluminismo. E aqui que entra o conflito mais evidente com os jesuítas. Por quê? Os jesuítas, eles organizavam, como a gente está falando neste vídeo, organizava tudo para chegar ao bem comum, ao fim último da existência humana. Como o iluminismo ele não parte da ideia de um fim último, né? O fim último vai ser definido por cada pessoa pela sua própria liberdade de consciência. Então era necessária uma modificação da estrutura dos colégios, da estrutura curricular que se apresentava. Então a Universidade de Coimbra, que antes era uma grande universidade
dentro da civilização cristã, ela vai passar por uma modificação curricular muito grande e ela vai aderir ao iluminismo. O mesmo acontece na Universidade de Évora e assim sucessivamente vai se replicando pelos colégios em Portugal. E aí o que acaba acontecendo? Os jesuítas, vendo que isso vai prejudicar o processo civilizacional do Brasil e também do Império Português como um todo, eles acabam gerando conflitos, eles acabam gerando bastante distinções. E aí a gente vê essa crise entre Marquês de Pombal e os jesuítas ficar insustentável. O que isso tem na sua base? De que Marquês de Pombal queria afastar a preponderância dos jesuítas na educação do Império Português e queria fazer com que a educação fosse um instrumento nas mãos do Estado para que a educação servisse aos bens do Estado e garantisse a estabilidade estatal e da monarquia perante todas as outras questões. Este é um ponto muito importante. E a situação política, a situação social vai se tornando cada vez mais estável. Os jesuítas, eles contavam com o apoio de grande parte da população portuguesa, e isso vai fazer com que Dom José I e o Marquês de Pombal se vejam de uma forma ameaçados. E aí, por meio de intrigas palacianas, Marquês de Pombal ele consegue mostrar que isso vai atrapalhar o Império, ele consegue fazer algumas intrigas com base em mentiras, principalmente em relação ao seu irmão, que tinha uma posição de destaque ali dentro do clero, e ele vai querer modificar a relação do Império Português com os jesuítas, levando a essa situação até a expulsão dos jesuítas do Império Português em 1759. E aqui a gente vê a tragédia educacional sendo organizada. Por quê? Porque olha o dado que é importante. Cerca de 70% de todos os padres e cuidadores do colégio no Brasil foram obrigados a sair do Império, ou seja, o Império que estava na África, na América, na Europa e na Ásia. Era um império muito grande, os padres e os cuidadores dos colégios estavam presentes em todas as regiões, e aí o que acabou acontecendo? Por eles sofrerem pressões para serem presos ou sofrerem sanções ainda mais duras, eles tiveram que fugir. E ao fugir, de um dia para outro, muitas escolas em todo o Império Português passaram a ser fechadas. E nesse sentido, o que a gente pode perceber? Que as crianças, os indígenas, todas essas pessoas que precisavam de educação básica, eles ficaram sem condições de estudar e com isso aumenta a taxa de analfabetismo da nação. Este é um ponto crucial e talvez seja o grande ponto para a gente compreender as origens do problema educacional no Brasil, porque afinal de contas, se nós temos uma população que é analfabeta, nós não podemos esperar que elas compreendam assuntos mais difíceis, que elas compreendam coisas mais complexas. Então, em um primeiro momento, a gente precisa cuidar bem dessa base educacional para que a gente possa criar um projeto de nação que seja mais sustentável no longo prazo. E quando a gente destrói isso, quando os jesuítas foram expulsos do Império Português, a gente vai ver essa derrocada muito grande do projeto educacional. Em Salvador, a Universidade dos Jesuítas foi fechada, seus professores foram demitidos e com isso o ensino superior, que era pujante no Brasil, ele vai deixar de existir. E aí, o que a gente vai perceber? Que do século XIX, 1750, até por volta dos anos 1830, 1840, quando tem a criação do Colégio Pedro II, com a criação do Instituto Historiográfico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, que começa a tentar rever a educação no Brasil, a gente vê que o Brasil ficou quase que um século sem uma educação básica e uma educação de qualidade. Isso gerou problemas educacionais muito grandes em nosso país. E o problema se agrava quando o Império Português não consegue minimamente restabelecer um projeto educacional robusto com os moldes iluministas e liberais proposto pelo Marquês de Pombal. Então, o que a gente pode ver?
que este projeto liberal, ele fracassa completamente dentro da educação. Ele vai fracassar, ele vai gerar um analfabetismo muito grande, o ímpeto do estudo e o amor pela sabedoria vão desaparecendo, afinal de contas a gente precisa entender que isso é tudo um cultivo de hábitos para a virtude e para a inteligência, e a gente vai levar o Brasil a uma situação muito complicada dentro desse contexto. Portanto, se nós quisermos entender onde que está o problema fundamental dentro da educação do nosso Brasil, a gente precisa voltar para o século XVIII para entender quais eram as verdadeiras motivações do Marquês de Pombal, para que a gente possa entender qual que de fato era a nossa vocação inicial com os jesuítas e restabelecer o processo civilizacional que foi estabelecido. Então, para que a gente possa fechar este vídeo, a gente precisa entender que, sem um projeto educacional de longo prazo, sem entender a vocação do nosso país e sem entender a forma pela qual a gente vai ministrar este projeto e esse conteúdo, vai ficar muito difícil do Brasil ter um desenvolvimento para o bem comum e atingir grandes conquistas no hall de todas as nações. Por esse vídeo é isso, pessoal. Eu gostaria de pedir para que vocês pudessem compartilhar este vídeo com todos os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, com todas as pessoas que você tem contato, porque isso é muito importante para nós. Deixe o seu curtir aqui para nós, porque o algoritmo precisa ver que nós somos relevantes, que esse conteúdo é relevante para você. E se inscrevam no canal do Instituto do Bem Comum. Por esse vídeo é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.